Eduardo Bolsonaro, que teve o seu mandato cassado pela Câmara, minimizou a decisão da mesa diretora e afirmou que valeu muito a pena sua ida para os Estados Unidos. Segundo ele, a perda do cargo não está relacionada a crimes como corrupção ou tráfico, mas ao cumprimento do papel esperado pelos seus eleitores. Para Eduardo, a cassação não representa uma derrota, por ter certeza de que fez o que é certo. Por fim, ele criticou os integrantes da mesa diretora pela decisão. Começar essa rodada com o Diego Tavares, que inclusive há pouco fez uma análise sobre o duplo padrão adotado pela Câmara Federal, inclusive Eduardo criticando essa postura da cassação dele, que foi tomada por meio da mesa diretora. Mas e essa análise, essa autoanálise de Eduardo Bolsonaro, dizendo que está tranquilo, convicto, que fez o que era certo nos Estados Unidos e que, se colocasse isso para os seus eleitores, certamente eles aprovariam a decisão que ele tomou quando foi para os Estados Unidos. Diego. Caniato, regra número 2 da arte da negociação de Donald Trump. Não importa em qual tamanho da situação ruim na qual você se encontre, sempre declare uma vitória. Nunca admita uma derrota. Eu acho que a proximidade de Eduardo Bolsonaro com Donald Trump também é em relação a esse tipo de filosofia. É claro que Eduardo Bolsonaro teve uma grande derrota em todo esse contexto. Primeiro, quando Donald Trump fez os seus primeiros acenos ao presidente Lula, começou a se desgastar aí aquela imagem de que ele seria, de fato, alguém próximo do governo norte-americano. Em segundo lugar, quando Trump retira as tarifas, a maior parte das tarifas, mostra também que o trabalho em relação à implementação do tarifaço se deu por interesse comercial norte-americano e não por um trabalho ideológico de Eduardo Bolsonaro. E agora, quando Donald Trump retira o nome de Alexandre de Moraes da lista da Lei Magnitsky, fica muito claro que Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos a passeio, que não teve qualquer participação na tomada de decisão norte-americana, que sequer deve ter esse trânsito todo que se vende por aí. E com isso, ele queimou a própria candidatura que teria, praticamente uma candidatura turística aqui em São Paulo ao Senado, poderia garantir um mandato de relevância, contribuir de fato com a direita, a ala da direita, a qual ele representa. E agora, nem mais cotado para ser candidato, ele sofreu agora uma cassação que, como eu disse na nossa edição de ontem, muito embora tenha sido operada da forma incorreta, é uma cassação que revela somente o texto constitucional. O deputado não pode faltar mais de 1/3 das sessões parlamentares, está lá no inciso 3 do artigo 55 da Constituição Federal. Se ele falta, aplica-se o parágrafo 3º do mesmo artigo. A Câmara a mesa diretora declara a perda de mandato. Isso foi cumprido, foi assegurado a ele, inclusive, direito de defesa pela mesa diretora da Casa. Então, não há qualquer problema com essa cassação e Eduardo Bolsonaro sofre uma grande derrota e também um grande desgaste político com isso. Então, eu acho que é um momento de reflexão para o campo da direita. A direita não se resume ao bolsonarismo e precisa, nesse momento, entender que outros setores da direita brasileira têm propostas diferentes, têm uma visão diferente de campo da direita, uma visão diferente de oposição à esquerda brasileira. E tudo isso tem que ser colocado na mesa para que se defina, inclusive, o futuro do campo. Porque se nós dependermos do bolsonarismo, está muito claro que o bolsonarismo preza, em primeiro lugar, pelos interesses do clã, pelos interesses pessoais da família. A candidatura de Flávio Bolsonaro reflete muito bem isso. É muito melhor ser protagonista em uma derrota do que ser coadjuvante de uma vitória, do que alienar o seu capital político à candidatura de um terceiro. Então, eu acho que todo esse contexto, tanto o contexto de Eduardo Bolsonaro quanto o contexto da candidatura de Flávio, deveria chamar os outros setores da direita a uma reflexão e a uma redefinição dos rumos da direita no Brasil. Você, Nelson Kobayashi, a análise feita por Eduardo Bolsonaro não poderia ser muito diferente disso. O que você acha, agora que nós estamos nos aproximando do final do ano, que é preciso considerar em relação a essa aposta que ele fez, né? Vamos esquecer os erros do passado, focar nos erros do futuro, né, Caniata? É mais ou menos por aí. Essa questão do Eduardo Bolsonaro, eu tenho uns amigos que são assim também, né? Não pode ver uma decisão errada que vai lá e toma. É tipo o Eduardo Bolsonaro nos últimos meses, nesse ano todo. Porque ele errou, gerou efeito negativo politicamente, gerou efeito
negativo juridicamente, e muitos outros. Se a gente pega a linha do tempo, desde quando o Eduardo Bolsonaro se autoexilou, pegou um avião e foi para os Estados Unidos, quando não era sequer investigado, não era processado, não estava respondendo a processo nenhum, era um parlamentar pré-candidato ao Senado com viabilidade, caminho livre pela frente para se eleger senador pelo estado de São Paulo, garantiu 8 anos de mandato para aplicar ali as suas ideias, a sua ideologia no Congresso, com um peso muito maior do que a de deputado. Quando ele vai para os Estados Unidos, a partir dali começa a tragédia política para a família Bolsonaro. Porque ele vai e se auto-intitula exilado e responsável por provocar o governo dos Estados Unidos contra o governo brasileiro. A partir daí tivemos taxação, ele, não sei, assim, não tão inteligentemente, se reivindicando para si a autoria intelectual da taxação aplicada por Donald Trump. Isso elevou a popularidade do presidente Lula de 6% a 8%, é o que indicou o Instituto Paraná Pesquisa, já de imediato. Então o presidente Lula adorou a saída do Eduardo Bolsonaro para lá. Isso gerou a abertura de um inquérito de coação no curso do processo e obstrução de justiça, que implicou não só o Eduardo, mas, se você se lembra bem, o Jair Bolsonaro, o pai, passou a responder pelas cautelares, tornozeleira eletrônica e depois se tornou preso no bojo dessa investigação contra o Eduardo, não pelo núcleo 1 da ação penal que respondia no STF. Então, a ida do Eduardo Bolsonaro de imediato já gerou popularidade para o Lula, prisão para o pai. E aí toda a crise que se instaurou na centro-direita brasileira. E agora ele sai de lá desmoralizado, porque o Donald Trump, no final das contas, atendendo seus interesses diante do clima que pintou lá no encontro da Organização das Nações Unidas com o presidente brasileiro, olhando para os próprios interesses americanos, retira a taxação, retira a aplicação da Lei Magnitsky, e o Eduardo Bolsonaro só perdeu nisso tudo, gerando muito prejuízo. Então, até nessa análise de que ele fez o certo, ele errou também. Pois é, várias mensagens aqui, muitas pessoas, inclusive, que defendem ou entendem o objetivo de Eduardo Bolsonaro. Foi o caso da Penha. Ela disse: doutor Diego, Eduardo saiu do Brasil para não ser preso. Enfim, ela escreveu quando o Diego estava fazendo a análise dele. Você, Mota, a avaliação sobre a decisão de Eduardo Bolsonaro de sair do Brasil e esse trabalho que ele desempenhou lá. Eu sempre confesso aqui a minha ignorância sobre as razões por trás da maioria dos eventos importantes aqui no Brasil. Eu não tenho a ilusão de que eu tenho acesso a qualquer informação privilegiada, então eu não sei o que motivou Eduardo Bolsonaro a tomar essa atitude. Eu só imagino que não deva ter sido uma decisão de impulso, porque ninguém pega a família e deixa para trás uma carreira política, principalmente alguém com o sobrenome Bolsonaro, para recomeçar do nada em um outro país. Então, eu não sei qual foi a razão, mas acho que deve ter sido alguma boa razão. Quanto às consequências dessa decisão, são as consequências que esperam qualquer político de direita, especialmente alguém com o sobrenome Bolsonaro. Não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que não existe nenhuma manobra que Eduardo Bolsonaro pudesse fazer que o tornasse imune às mesmas situações às quais estão sendo submetidas todos os políticos de direita aqui no Brasil. Em relação à cassação dele, o ritual que foi seguido, tem alguns juristas dizendo que a cassação pode ser decidida pela mesa, né? Não precisava ter ido para o plenário, mas ela precisava ter envolvido uma ampla defesa, o que não teria acontecido. E eu acho que a defesa do Eduardo Bolsonaro é muito simples. Eduardo Bolsonaro não é o único brasileiro que nos últimos anos não viu alternativa, a não ser fazer as malas e ir embora daqui. Nessa lista, há outros políticos, há juristas, há ex-magistrados aposentados compulsoriamente, há algumas figuras muito importantes. Então, a gente não pode analisar o caso de Eduardo Bolsonaro como se fosse um acontecimento isolado.